o Arthur Rosas. Bom dia a todos. Prazer receber nossos convidados, nossos alunos, para mais um evento da psicologia. Um curso como eles mesmos se autodenominam um curso potente, né? Melhor! Mais um evento potente aqui da psicologia, um sábado ensolarado, e vocês aqui buscando aperfeiçoamento, buscando conhecimento. Isso nos traz muita alegria, muita satisfação. Desejar sucesso aos nossos futuros egressos. O último compromisso na academia, no início de uma jornada com certeza brilhante no mundo da psicologia. Tá bom? Desejo a todos um bom evento, um bom sábado, que seja muito produtivo para todos vocês. Pessoal, vamos lá. De um diploma dá para uma pessoa uma posição e ela nunca mais na vida vai precisar estudar. Você sabe que isso é um erro pensar assim, porque nós estudamos seres humanos e seres humanos estão em constante transformação. Então, ou seja, sempre temos que continuar nos aperfeiçoando. Mas hoje é um dia muito importante, porque chega um momento, onde tudo isso que foi, digamos, compartilhado, produzido ao longo dos anos, ganha, digamos, uma pequena forma, pequena no tamanho, mas a grandiosidade dos trabalhos aqui a gente não consegue mensurar. Mas hoje é um dia bem especial por conta que nós vamos compartilhar uma coisa que é fundamental para a formação de alguém, que é a pesquisa, a produção de conhecimento. Bom dia, então, hoje aqui a gente vai ter muito mais compartilhar estudo do que uma apresentação que vai ter que ser avaliado ou algo assim. Todos aqui já foram avaliados, desde já estão aprovados. Mas que tranquilize que o que a gente quer hoje é que vocês possam compartilhar. E por que fazer isso? O professor Pedro inventou, ele precisava disso. Adivinhou esse é o pensamento, hein, Mônica? Por um lado, realmente, no sentido que a aprovação se dá pelo trabalho produzido. Mas quando a gente fala de psicólogo, de estudante de psicologia, tem algo assim que parece que está no nosso pé e de bom desde as primeiras semanas de aula. Desde as primeiras semanas de aula, a gente escuta falar sobre um livrinho que se chama Código de Ética Profissional. Muitas vezes os alunos perguntam assim: professor, eu estou fazendo certo ou estou fazendo errado? Eu falo: você está ferindo algum dos nossos princípios, do nosso código? Não, professor. Então são tentativas. Algumas valem a pena, outras nem tanto. Mas aqui nós temos as principais orientações para a nossa prática profissional, que é de grande complexidade, e ao mesmo tempo que auxílio e dá direcionamentos para os psicólogos, também diz à sociedade o que o psicólogo deve ou não fazer. E aí o livrinho Código de Ética, ele não é só para o psicólogo, ele é para toda a sociedade. E ele tem princípios fundamentais. Entre os princípios fundamentais, que eu gostaria de ler com vocês aqui, que eu acho que todo o Código de Ética fundamenta a nossa prática. Mas por enquanto de hoje tem um especial, que é o princípio fundamental 4. O psicólogo atuará com responsabilidade por meio
no aprimoramento profissional, contribuindo para o desenvolvimento da psicologia como um campo científico de conhecimento e de prática. Então, nesse sentido, a atuação do psicólogo, mas o psicólogo é aquele que fica sentadinho lá, escutando as pessoas, também tem isso aí importante, mas a atuação do psicólogo também é na produção de conhecimento. Eu poderia ler outros, porque a gente sabe que essa produção do conhecimento não são só para outros psicólogos, mas essa produção de conhecimento também deve chegar a todas as pessoas e cidadãos, independentemente de se já estudaram psicologia, se não sabem. E então, pensando em produzir o conhecimento e compartilhar esse conhecimento com quem quer que seja, é o principal motivo do nosso estudo. Então, para que a gente comece essa manhã. Todos, como falamos aqui, estamos aí encerrando esse ciclo aí, graduando para o 10º período. E um pouquinho desse trabalho a ser apresentado foi com base em referências bibliográficas e vem trazer a relação do adolescente com a tecnologia no foco do smartphone e redes sociais e a questão do funcionamento cerebral, os desafios da autoimagem e os aspectos psicológicos dessa jornada. Pode passar. E falando um pouquinho sobre a história, da parte humana e a tecnologia, vocês podem perguntar o que vocês estão falando em relação a isso, A tecnologia, ela existiu desde os primórdios, Às vezes a gente acha que a tecnologia é só hoje devido ao uso das redes sociais. Não, ela existiu desde a parte do fogo, da revolução, da agricultura, e com isso aconteceu também os impactos industriais, que trouxe também os benefícios, mas também uma preocupação ambiental muito grande. Após isso, teve o desenvolvimento da tecnologia na era digital da internet, que trouxe também não só apenas a relação do homem com a natureza, também as interações sociais e a introdução dos desafios e dos benefícios. E com isso, as mídias sociais e a inteligência artificial, que o nosso amigo aí entrou, falando desse tema, que fala também a polarização das questões éticas e as diretrizes e a supervisão humana, a famosa AI, que está em alta hoje aí. A adolescência não foi nada cantada no século XIX, ela já estava presente no desenvolvimento, mas só a partir do século XIX que ela começou a ter um olhar diferenciado. Todos os desafios do adolescente, as mudanças biológicas, psicológicas, sociais, e ele vive uma busca constante por uma identidade, autonomia, querendo achar o que vai ser dele no futuro. Como teórico, a gente tem alguns como Vygotsky, Freud, Erickson, Piaget, tem outros que desenvolveram teorias sobre um adolescente, falando muito sobre essa fase, dando ênfase à sua identidade, à cognição, do desenvolvimento psicológico. No comportamento do adolescente, a gente tem muito rebeldia, eles têm um comportamento muito desafiador e eles exploram essa questão da identidade e autonomia. Na parte da perspectiva neurológica, a gente tem as mudanças significativas do cérebro durante a adolescência, o impacto na reatividade emocional e impulsividade. A tecnologia do cérebro do adolescente. Essa associação, ela pode causar mudanças severas no corpo cerebral, porque a tecnologia tem uma sobrecarga grande, na área cognitiva, e ela pode causar comprometimentos nas funções executivas. Como plasticidade neural, a gente fala sobre a capacidade do adolescente de se
desenvolver, ela precisa se adaptar à nova realidade, mas a tecnologia ela pode ter um impacto grande, né, prejudicando com o seu uso excessivo. Na importância, a gente tem o fato de compreender as interações para promover a saúde mental. E será que o uso excessivo das tecnologias ela causa algum impacto na saúde mental dos nossos adolescentes? O que vocês acham? A gente não precisa ir muito longe para ter essa resposta, porque se você ligar a televisão, você tem grandes notícias. Se você ligar a rádio, você tem tristes notícias. Os grupos que vieram anterior a nós, eles falaram de... Foi anotando, tá? Sou dessas. Falaram de memórias, de inteligência, de dança, de esporte, de artes, de inteligência artificial e de liberdade. Só que nossos adolescentes estão trocando tudo isso por uma tela. E nós, como psicólogos, quando nós vamos atender, o que nós escutamos, as causas que vêm as demandas, elas são esses impactos. São alguns deles, né? Nós temos hoje em dia um aumento muito grande de adolescentes com depressão e ansiedade, porque devido né, às redes sociais, a grande exposição, a grande conectividade, eles sofrem pressões, comparações constantes, né? Meu tempo está acabando não, né, gente? Cyberbullying. Só para nós que tem outro. Aí não, gente. E isso tem influenciado as relações sociais. Nós também pontuamos a baixa autoestima e a distorção corporal, porque a rede social tem despejado sobre eles um padrão de beleza que nem todas as pessoas têm, o padrão de beleza. Então isso tem causado muito sofrimento e aumentado a baixa autoestima. Problemas de sono. Quem aqui dorme longe do celular? Nós bem sabemos que a tela azul do celular ela interfere no hormônio do sono. E os nossos adolescentes, eles dormem com o celular e dormem altas horas, e por dormir tarde demais, isso tem prejudicado o desempenho deles. Isolamento social. Quem tem adolescente em casa sabe que aquele quarto fechado, aquele telefone sozinho que tem causado. Então, quando os pais chegam até nós, eu fiz estágio no CAPSI, a primeira questão que eles falam, você pergunta, você notou alguma mudança de comportamento? E a resposta é, meu filho só fica sozinho. Então, a gente precisa repensar sobre como está sendo o uso dessa tecnologia com os nossos adolescentes. Porque Spinoza vai falar sobre os afetos. Não citar Spinoza, porque ele está aqui, eu quero um ponto. Spinoza vem falar das relações dos afetos. Eu podia deixar de falar porque ontem ele falou bem que eu falei sobre encontros, então eu vou falar novamente dos afetos. Então Spinoza ele vem falar sobre os afetos, nós somos seres afetados. Só que estamos trocando nós também esses afetos por uma tela. E eu gostaria de pontuar o quanto isso tem sido trágico para a saúde mental dos nossos adolescentes. Falando mais uma vez agora, né? Passar tempo, por favor. Porque foi impactada ali que falou de Falando dos desafios e possibilidades, né? Dessa questão de adolescente, um dos casos que a gente pôde presenciar, né? Atendimento com a Clínica, foi através de num dos encontros, a gente pôde identificar que ela estava sendo viciada através dessa questão do uso da internet, né? Então a gente vê onde isso acaba sendo impactando, né? A gente acha que isso acontece só em locais de difícil acesso, mas está mais perto do que a gente imagina. E um desses desafios também é a questão psicológica, que traz uma sobrecarga de informações, né, para os adolescentes, acaba prejudicando a questão do nosso cognitivo e impacta das interações virtuais que podem gerar também um desenvolvimento emocional em relação a eles muito grande. Eles não sabem administrar, e é uma fase até dentro do desenvolvimento, eles não sabem como essas emoções, lidar com essas emoções, né, devido aos hormônios, às coisas que eles vêm passando.
E com isso também a exposição a um mundo muito desconhecido que é apresentado, né? Os comportamentos impulsivos, desafios, a autoestima, que a Ju acabou de explicar, a associação, as psicossociais e a queda do desempenho escolar. E também aí falando um pouco sobre as nossas possibilidades, a comunicação virtual ela oferece um espaço de expressão criativa, de liberdade de expressão e um funcionamento laboral social e o desenvolvimento de habilidades essenciais. E os profissionais, né, nós aqui que estamos aqui prestes a se tornar esse profissional de saúde, das nossas aí, a gente tem esse papel de estar trazendo a promoção de saúde e o equilíbrio saudável e a conscientização e a educação digital e monitoramento parental é essencial para mitigar esses riscos dos nossos adolescentes. Já está uma pressão do nada. Vai, Pedrão. Então a gente vai falar aqui de fatores de risco e pista de atuação. Identificar os riscos é muito importante. Talvez seja óbvio, mas muitas pessoas fazem as coisas mecânicas e a gente está aqui justamente para falar do óbvio. Eu aprendi com a professora Isabela que o óbvio também deve ser dito. O fácil acesso. Hoje, você não usar uma chupeta do seu neném, você dá um celular. Depois você reclama que ele está chupando o celular. Ele chupar o que? Os sinais aqui, reconhecer, como a gente falou, a gente vai falar um pouco de dependência. E aqui, dificilmente, a gente não vai se encaixar. Mas tem profissionais aqui que podem te ajudar a identificar, mas não vai só identificar, não. O que a gente faz com a informação que a gente tem? A gente está aqui hoje para trazer informações. Um espaço muito curto de tempo, mas que cada um de nós possa sair daqui e cada um procura um ponto primordial, que é na relação com si, com o outro e com o mundo. Envolvimento dos responsáveis. Essa questão de vai mandar para a creche. Não, vai mandar para a creche sim, mas a educação também se faz no lar. Aqui a gente não fala de pai e mãe, vai de responsáveis. Porque nem sempre o pai e a mãe são presentes, ou se tem, mas tem que ter um responsável. Se não tiver, a gente vai chamar o conselheiro tutelar. O nosso amigo Patrick aqui é conselheiro tutelar. A gente precisa saber disso. E profissionais, a gente está se formando aqui, porque foi falado hoje sobre isso. Porque a gente espera modificar alguém, ajudar alguém. A gente não vai ajudar o mundo, por mais que a gente gostaria que isso acontecesse. Mas a gente sabe que não é assim que funciona. Pedro? Então aqui, ó, dá um toque só, Pedro, um toque só. Isso. Eu vou passar o screen aqui. Screen aqui é um rastreio. Vamos ver se a gente se identifica aqui, porque a gente está falando aqui de adolescente, é bom a gente frisar, porque o nosso trabalho fez um recorte. Mas o que a gente vai falar aqui não é só para eles. Vou mostrar para nós. Toca aí, de 1 a 1, hein? Só para eu ler rapidinho. Passar mais tempo conectado que offline. Negligenciar atividades escolares, familiares, administrativas. Quantas pessoas acham, não vou não, não quero isso não faz tarefa ou outras coisas mais, vai ver. Apresentar ansiedade, irritabilidade, e as pessoas ficam irritáveis. A gente sabe por quê. Ou abstinência, quando não pode usar os smartphones, redes sociais. O mundo acabou. É um luto, a gente fala de luto. É um luto sofrido por algumas pessoas sem rede, morrer. Vai ver. Prefere se comunicar por meios virtuais do que presenciais. Tadeu, você é tão importante para mim, mas eu não falo, eu mando mensagem. Ele está ali. Mas isso é nosso, a gente cria isso. Depois eu vou falar por que cria. Vai, Pedrão. Comparar-se constantemente com os outros. Vai falar aqui sobre padrão, porque tem alguém que ganha em cima. Tem alguém lá que estereotipo, mas agora vamos investir nisso. E vamos colocar na cabeça que tem que ser assim. Aí a gente vem. Eu vim aqui da psicologia. Nós não estamos à parte disso não. Nós estamos incluídos dentro, tem que falar, disse o pleonasmo, né? Estamos todos incluídos dentro dessa política pública e governamental. Pedrão,
Sentir-se isolado e deprimido. Olha só, quantas vezes a gente não está deprimido? E a depressão, ela leva a muitas outras coisas. A ansiedade leva à depressão. Acorda à noite para checar notificações. Caramba, a gente não sonha mais. Isso é um reflexo muito grande. Foi falado do sono, aqui a Gil falou do sono. Você tem que sonhar. E aqui a gente está no ambulatório, lá que tem pessoas que tomam remédio para dormir. Esse sono não é o sono reparador, hein? Não. Isso é o sono do remédio, isso não faz nada. O que a gente precisa para consolidar a memória, foi falado aqui pela neurociência, foi trazida a memória aqui, precisa consolidar. E tem um momento do sono que a gente precisa rebaixar, para que tudo durante o dia só seja tirado de nós. A gente entra naquela meditação noturna. Sabe que os adolescentes têm feito isso? E eles são irritantes. A mãe chega, já está chutando o pó na barraca, berrando. Estou falando assim, mas estou falando só do adolescente. Isso é o nosso trabalho. Mas isso é para todos nós, irritado. Tem de tudo e reclama. Eu, um pouco mais assim, mais de 30 anos como eu, sabe que não era na mão, não. Pode ir. Esse daqui foi a Gil que pediu colocado. Clica aí, Pedro. Acorda e já pega o celular, ela falou, mas tem um outro, Gil, que você falou para mim. Põe esse. Vai, Pedro. Incomodado de locais sem conexão Wi-Fi. Tem pessoas que eles não escolhem pelo cardápio. Ele olha lá e pergunta assim: tem Wi-Fi? Ele não pergunta o nome das pessoas, ele pergunta qual é a senha. E é esse aqui que a Gil falou, não sei porquê, talvez tenha uma coisa com ela. Incapaz de ir ao banheiro sem levar o celular. E suja e borra todos os celulares. Vai, Pedro. Aqui as considerações finais. Eu anotei aqui, eu vou falar em 1 minuto. Porque o TikTok ele foi criado no Japão, na China, é proibido usar TikTok. No Vale do Silício, onde tem as maiores startups que produzem esses apps maravilhosos que a gente tem, esses programas de celular, de computador, eles não permitem que os filhos deles até os 10 anos utilizem rede social. Isso é só para a gente refletir. Nos Estados Unidos, agora tem um bombardeio enorme de ações contra essas redes sociais, porque elas viciam. Elas foram feitas para isso, para viciar. Porque nós temos no nosso cérebro um hormônio chamado dopamina. A gente fala muito assim que é do prazer, não é do prazer não. Porque o prazer você vai e satisfaz e descansa. Não, ele dá recompensa. É aquele processo contínuo, eu quero mais, eu só pedi. A gente não colocou aqui, não, é só assim. Tem um vídeo aí que as crianças estão aqui, porque nós estamos condicionados a recompensa rápida. Eu quero hoje conseguir, já era, eu quero amanhã, quero. E isso nós somos bombardeados. Nós precisamos intervir nisso. Na Suécia, notícia recente, lá era tudo digital, está voltando tudo para livro físico. Contrário de São Paulo, que a gente viu a notícia aí, que lá vai passar tudo digital. E a gente até acha, no glamour, nossa, é tudo digital. Mas por quê? Porque as pessoas não aprendem, as crianças não aprendem, a gente não aprende, porque dentro dos nossos processos neurais, nós temos a neuroplasticidade, eu preciso ver, eu preciso sentir, eu preciso tocar, eu preciso me emocionar. Então eu estou aqui hoje muito emocionado pela última vez como aluno da Estácio. Isso não tem preço, mas se eu visse isso num lugar, eu lesse. Não era igual. Muitas pessoas não quiseram vir aqui, ok, a gente compreende, entende. O Pedro leu lá o princípio 4. Eu sempre falei, nós temos obrigações enquanto profissionais, porque nós prontificamos a ser profissionais de psicologia, nós temos um código de ética, ele tem 7 princípios fundamentais, e o número 4 diz levar a psicologia a toda pessoa possível. Aqui, ó. Se eu sou incapaz de levar para os familiares e para os amigos, como eu vou levar para a sociedade? Muitas pessoas debruçaram aí, brincaram. Eu e a Ana aqui, meu Deus, não quero falar isso, vou falar isso. É tanta coisa com esses 15 minutos que a gente fica aqui e a gente não leva para fora, gente. Não, tem tanta gente aí que precisa ouvir isso. Que vocês peguem o que a gente está falando aqui e façam alguma coisa com isso daí. Tem um fenômeno que chama o impacto parasocial.
digo impacto parasocial, é eu achar que eu tenho eu sigo alguém que tem milhões de seguidores, aquele cara é meu amigo. Tem pessoas que confundem na internet, nossa, me deu like, tem gente que está lá e fala assim, se eu não der like, vai me encher o saco. Aí vai lá dar like, substitui o virtual pelo contato físico. Foi falado aqui de arte terapia, dança terapia, o impacto que isso tem. Lona viu lá as pessoas maravilhadas no CAPS, eles querem afeto, e a gente tem trocado tudo isso. A gente mata a fome lendo o cartaz, reflete sobre isso. Para finalizar aqui, a rede social, que é o recorte que a gente fala, nós falamos de subjetividade. O que é subjetividade? É um modo de ser de cada um de nós. Cada um tem a sua, mas existe um processo para a gente chegar nessa subjetividade, que a gente chama de subjetivação. E as redes sociais interferem nessa subjetivação. Como é? Ele faz você pensar o que você não quer pensar, fazendo o que você faz que acha que pensou. Então as pessoas são robotizadas. A gente conversou, a inteligência artificial foi falar aqui, ela está com um desafio grande de estar rompendo. Ela quer dar emoção ao robô. Ela quer transformar o robô em humano. Mas por outro lado, ela está nos transformando em robô, sem condições de olhar na face do outro e falar, bom dia, tudo bem? Daqui a pouco as pessoas vão se apaixonando por uma máquina. Tem alguns que já se apaixonam por boneca, né? Eu sei. Vai, Pedro. Então aqui, ó, a gente pesquisou muita coisa, viu, gente? É só um décimo só, a gente colocou numa só. A Mariana falou que o dela era 2. Depois eu vou fazer os agradecimentos antes dele, ele não pode chorar. Pode ir, Pedro. Aqui, ó, a gente já almoçou a bater uma foto já de pé, porque a gente já se considera formado, já tem o Pedro, a questão do Espinosa, então ele já não vi que ele deu nota para nós ali, então eu coloquei a nota de tão forte. Dá um clique aí, Pedro, para destacar ali, ó, a Ana Pedrinho está tremendo ali, a Ana com 2N, a Gil e eu. E eu quero fazer um agradecimento aqui rapidinho, antes dele. Primeiro, ao dom da vida, porque a gente só está aqui porque aquele que nos criou nos deu vida e permitiu que outro estivesse aqui. Diferentemente de muitos que falaram, isso não é crítica, é só para mostrar que tem 2 lados ou vários lados. Eu só não trouxe meus pais aqui porque eu não posso. Meu pai faleceu um tempo atrás, foi cometido por câncer, lutou, foi o meu maior incentivador de estudar, ele foi garçom o tempo todo, nunca me deixou ser comigo, era ajudante de garçom, que ele falou assim, você tem que estudar. Então foi muito importante na minha vida. Então, de certa forma, ele está aqui comigo, eu tenho certeza. A minha mãe, ontem eu estive lá, ela está com Alzheimer, ela não lembra muita coisa, mas eu falei para ela, mãe, eu vou lá. E ela falou assim, boa sorte, meu filho. E eu fiz uma coisa com ela que ela estava demorando para pegar comigo, eu fiz uma coisa que ela me fez, eu até publiquei lá há muito tempo atrás, que é dar comida na minha boca, tipo aviãozinho. Eu peguei e fiz assim, a mãe só lembra quando já fazia isso? Ela olhou para mim e falou assim, lembro. Aí eu fiz, porque eu só comia desse jeito. Eu queria agradecer também aos meus professores, a Isabela, o incentivo dela, porque vai além, né? Ela não nos incentiva a ser só bons alunos, ela nos incentiva a ser boas pessoas e bons profissionais. É reflexo. Hoje eu não posso deixar de registrar aqui a presença da minha esposa, a alegria que eu pude ver meu filho ali, porque é a primeira vez que ele veio aqui me ver, mas eu entendo. Cadê o filho? Cadê o filho? Tá vendo? Só a gente que sabe. Eu queria que ele visse aqui, não para ele ser como eu, mas para que ele também como eu, onde eu for, é meu pai junto comigo.
Meu pai era analfabeto, mas eu vi ele escrevendo lá, porque ele era garçom, tinha uma letra linda, a minha feia, mas a dele era linda. Eu vi ele exercitando, eu falei, caramba. Aí eu aprendi com ele que pra gente ser alguma coisa, tem que fazer a repetição, porque o nosso cérebro, ele é uma máquina, uma potência de repetir ações. Por isso tem gente aí que quer desistir de primeiro, desiste não. Eu sei que é difícil para minha esposa, foi difícil, eu não vou, aqui não tudo são flores, porque eu já estou querendo aposentar de uma outra empresa que eu trabalhei, e ela vai olhar para você, mas você vai escutar? Aí pega um amigo meu que é muito sarcástico, e fala assim, puta menor, ele vai lá para olhar as gatinhas. E nós temos na psicologia, que queira ou não queira, a minoria é homem. Nada contra, não. Tanto que ontem a gente teve uma palestra que o rapaz falou que tem poucos psicólogos homens. Mas é para ver, vão ter. Mas a minha esposa, mesmo ela não querendo que eu viesse estudar, ela fez uma coisa com uma mulher que talvez tenha que fazer. Mulher não fala no sentido de marido, mulher no nosso caso, ou de companheiro e outros. É que mesmo às vezes não acreditando em alguma coisa, é dar suporte, é estar junto. Porque o sonho é meu, não é deles. Fui eu que sonhei um dia ser psicólogo, não eles. Então eu queria despertar do meu filho hoje, que vendo tantas meninas aqui, tantos rapazes apresentando, que um dia ele quisesse ser o que ele quiser ser. Mas é atrás de muito esforço, muita dedicação, é deixar coisa para trás. É encontrar tudo e contra todos, no sentido literal da palavra. Vai ter apoio, vai sim ouvir pessoas falando que você faz, que chorar, não sei o quê. Mas se não tiver, vai assim mesmo. Porque você vai encontrar alguém que sonha com você. O Pedro, para finalizar e deixar as meninas falarem aqui, por isso que o Pedro deixou comigo, talvez. O Pedro, se eu começasse antes a fabricação, tinha idade para ser meu filho. Daí você tem 35. Eu tenho 57, então eu poderia ter começado um pouquinho antes. O Pedro me disse uma vez, ele não gostava de estudar. Posso falar? Pode. Mas é porque ele já falou geral, né? Mas eu falo isso, eu lembro que ele contou para mim, eu lembro do meu filho. Ele falava assim para mim, eu não gosto de estudar, aí passou no supletivo, aí ele falou, caramba, seu Pedro foi tudo isso. E hoje ele tornou esse cara aí, esse profissional, esse cara que a gente gosta de estar junto. Por que não acreditar no meu filho que não vai estudar? Que um dia ele pode despertar. Mas não precisa só estudar, eu sempre digo, vir à universidade e o colégio é uma das possibilidades de estudo. Mas a gente precisa estudar, senão as pessoas passam a perna em nós. Você pode não gostar de matemática, se eu souber fazer conta, a gente rouba. É isso tudo, estudar em outros lugares, conviver com as pessoas. Um dia o professor dele disse assim, vou te apresentar uma pessoa, e trouxe ele no sábado, coincidentemente hoje no sábado, ele falou assim, senta e vou te apresentar alguém que vai mudar a sua vida. E apresentou para ele o livro de Spinoza. Hoje eu vou parafrasear o Pedro, eu não vou fazer como a Gil, que falou do Spinoza no filho, não. Eu queria apresentar o Pedro para o meu filho. Eu tenho certeza que o que ele te ouvir falar, toda a sua história, ele vai ser uma pessoa diferente como você fez assim. Tá bom? Obrigado. Na faculdade aos nossos 5 anos, mas vai chegando esse último semestre e fala, nossa, foi difícil. Foi empurrando, mostrando barrancos, mas hoje está aqui e olhar assim e falar, acabou. E você está com pessoas. A gente acha que vai mudar o mundo, mas quanta coisa mudou em nós, essa trajetória. Quantos recordes nós fizemos nesses 5 anos de faculdade? Quantas coisas a gente aprendeu? Quantas coisas a gente precisou desconstruir? Quantas crenças a gente teve que quebrar para estar aqui? E eu quero agradecer, primeiro a Deus, porque tudo é possível. Nada é impossível para Deus.
como ele disse, né, eu falo pra ele, o meu caso com ele é de ódio e amor, mas eu agradeço porque foi uma peça fundamental. Esse último período eu estava bem desanimada. Foi ele, Gil, pessoas que, bora Ana, vão pra cima, tá acabando. Ao Pedro, a Isa, eu não consegui sair da clínica de Espinosa, né? Mas a Isa também foi uma peça fundamental. Quantas aulas, os nossos debates me fizeram refletir, né? E aprender a crescer mais. Ao Pedro também nessa caminhada e a todos vocês, que é um pouquinho aí que a gente se encontrava nos nossos semestres, né? Então, muito obrigada a todos vocês. E o que eu quis falar? E ao meu esposo, meu filho e a minha mãe também, que foram uma base fundamental para eu poder estar aqui hoje também. E eu gostaria de agradecer a minha avó, eu não estou mais aqui, mas foi uma peça fundamental para que eu pudesse começar a minha faculdade. Então, muito obrigada a todos, tá? Eu não sei quantos de vocês tinham imagem negativa ou preocupada em relação ao psicólogo. Eu sou uma dessas pessoas. A primeira vez que eu vi uma psicóloga, né, que eu tive atrás dela, foi dando uma notícia muito bonita, mais velho, dizendo que ele era autista severo. E o futuro dele seria internado em uma clínica. Existiam várias clínicas maravilhosas no Brasil. Então, a minha vida, a partir desse momento, eu não tinha formação, eu fazia direito, parei no oitavo período de direito e investindo no meu filho. Eu acreditei numa cura que mais para frente não existia. Mas a minha vida teve como objetivo a cura do meu filho. Quando eu mudei para cá, eu passei por várias situações de discriminação no meu prédio e vim para cá com desejo. Quando eu vim, meu filho, enquanto a gente construía, foi morar com o pai. E que momento eu comecei a psicologia? Eu comecei a psicologia quando meu ex-marido faleceu. O pai do meu filho estava sob a guarda dele e ele veio a falecer. Então eu tive meu filho de volta naquele exato momento e eu estava com uma criança que eu tinha pouco tempo, né? Porque a gente estava brigando pela guarda dele. E meu filho, ele era extremamente agressivo. Ele nos trancou a mim e a minha mãe no quarto por várias vezes. Então isso aconteceu em 2019. Durante 4 meses eu fiquei trancada, eu fazendo com a minha mãe. A gente ficava de noite trancada no quarto, não podia fazer nada. E foi nesse momento que eu comecei a psicologia. Muito realmente a Yara, eu queria que ela estivesse aqui com a gente. Porque Yara, na turma dela, ela fez, a gente escreveu uma cartinha que seria a cápsula do tempo, lembra, Javier? E a gente dizia quem a gente era naquele momento, o que a gente estava passando e como a gente se vivia, né? Se projetando em 5 anos para frente. Então, assim, eu não tinha ideia de quem eu seria hoje. Eu imaginei N coisas, eu achei que eu ia atuar na saúde mental, que eu ia conseguir transformar o autismo, que eu imaginei muitas coisas. E não foi nada disso que aconteceu. O meu filho, graças a Deus, com muita ajuda do nosso coordenador, do Pedro, de Isabela, de todos os professores, assim, que me ajudaram a enfrentar dia a dia, muitos meus colegas de curso, eu não posso deixar de falar nenhum deles, porque assim, cada um a sua maneira soube me ajudar e a continuar, porque várias vezes eu quis desistir. E hoje eu me vejo aqui. Então, assim, muita coisa se passou. Então, hoje a intenção que eu tenho é de poder ajudar as famílias, tá? E dar suporte a essas crianças especiais. Eu não me sinto capacitada a atuar com a saúde mental, mas eu me sinto habilitada para dar suporte às famílias. E eu sei a dor que eles sentem e eu conheço esse.
como eu não sei mais falar, não queria agradecer muito a vocês. Eu entrei no grupo do Hélio, eles já estavam estruturados. Então, assim, eu fui muito bem recebida, acolhida. E, assim, eu devo muito a Ana, a Gil e ao Hélio por ter chegado aqui. Obrigada. Todo mundo falou, vou ter que falar. Então, eu queria agradecer meu marido, ele não está aqui porque minha filha está se apresentando, porque eu chegava em casa e tinha janta para fazer, que é muito difícil para nós mulheres, você sabe como é que é, né? Então, chegar em casa e ter janta foi muito bom. Queria também agradecer a minha mãe, ela não pôde estar aqui porque ela está com dengue. E se eu estou aqui, minha mãe é uma inspiração. Eu falei ontem, né, que eu sou a primeira pessoa que tem vida superior na minha família. Isso pra mim não tem palavras pra expressar. E que vocês continuem sonhando. O final chegou pra gente. O sentimento é um pouco de vazio, assim, porque eu fiz tantos amigos aqui que preencheram toda a minha semana. E saber que na segunda-feira não vai ter essa turma é muito difícil. Eu queria agradecer também ao Gabrielzinho, que no primeiro dia de aula estava perdida comigo aqui no corredor e ele me mostrou onde era o banheiro. Foi muito importante para mim. E não tem como não agradecer o Hélio, porque, gente, eu nunca conheci uma pessoa com tanta vontade de viver, com tanta vontade de ajudar, com tanta disposição para ficar no celular, tirando várias fotos e mandando pra gente, com tanta disposição de marcar a gente no Instagram, no status, no Facebook, no direct, né? Eu nunca vi uma pessoa tão disposta a fazer 3 horas de vídeo das nossas fotos. O Hélio é intenso, né? Glória a Deus pela vida do Hélio. Eu queria agradecer a Isabela. Eu nunca conheci uma mulher tão forte, mas tão sensível. Não sei se ela é tão forte assim, mas eu vejo ela assim. Ela se fortalece nas fraquezas. E se eu tiver um pedacinho da Isabela, eu sei que você é uma excelente profissional. Se eu tiver um pedacinho do Pedro, eu sei que você é uma excelente profissional. E meu telefone é 024 988. E daqui a pouco eu estou formada, vocês podem me procurar. Vem alguns aqui só na frente para apresentar, mas a gente sabe que cada um que veio aqui é um monte de gente junto, né? E um pouco desse monte de gente está aqui também. Então eu queria chamar minha querida companheira Isabela aqui, foi a professora tão homenageada. Olá, boa tarde. Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Sim. Primeiro, eu não sabia antes que eu ia falar no início, então eu atrasei, mas não foi assim, né? Não tinha lá um compromisso. Mas eu tinha um compromisso com vocês, né? Então estar aqui para mim é super importante. Para ver tanta gente querida e tanta gente que faz parte da minha história e da minha trajetória, porque também estamos, né? Também somos psicólogos em formação sempre. Finalizando esse momento, esse processo que é a graduação. E apesar das falas, né, muitas delas veem como sendo um fim, não é um fim, né? Assim, eu também não vou dizer que é o começo, acho que vocês começam há 5 anos atrás, começam quando vocês escolhem psicologia, mas a gente tem aí uma caminhada, né, eterna, eu acho, de fazer da psicologia aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente de fato entende como sendo o cuidado de si e o cuidado do outro. Né? E eu acho que isso a gente inicia na graduação, mas a gente vai aprimorando cotidianamente. E vocês vão ver que isso é muito real e que a gente precisa o tempo todo de parceiros para que a gente faça essa caminhada ser ética.
né? Para ser minimamente ética, a gente não vai sozinho. Quando o Pedro coloca que cada um que vem aqui é uma multidão, a gente sabe o quanto isso é real e a gente sabe o quanto a gente não consegue dimensionar a importância desse momento para cada um de vocês. Então a gente tem pistas disso, pelas provas que a gente teve ao longo desses anos, mas a gente não sabe o quanto é importante estar aqui na frente, finalizar esse momento, finalizar a graduação, porque cada um de nós tem uma história, e essa história é atravessada por muita gente também, por muitos afetos. Então eu só queria me colocar ao lado para dizer que eu estou muito feliz pelas apresentações, né, por tudo que vocês conseguiram trazer, mostrando o quanto a psicologia ela é rica em objetos, ela é rica em análise, porque ela fala de vida, então ela pode ser qualquer coisa é tema para a psicologia. E queria parabenizá-los e queria dizer que eu ainda vou estar lá. Então espero estar em vocês sempre, agora como colegas de profissão, e muitos colegas de profissão que eu posso vir a indicar, que eu posso vir a trabalhar junto. Então isso é uma alegria. E não queria deixar acabar de falar, sem falar um pouquinho do Pedro, só porque eu já fui a professora responsável por produção avançada de trabalho acadêmico. E é um trabalho árduo, e é um trabalho que não se compara com nenhuma outra disciplina, né? Porque é muito difícil você orientar trabalhos múltiplos, com temas múltiplos, né? Com tantas pessoas que pensam tão diferente. Então eu acho que o trabalho do Pedro, o trabalho de produção avançada, ele ter assumido essa cadeira, que é uma cadeira que, né, durante as reuniões de professores a gente sempre fica meio que jogando para outra pessoa, porque a gente tem um receio de dar conta. Eu acho que o Pedro tem assumido esse compromisso nos últimos semestres, e isso é de importância ímpar na formação. E eu acho que a cada ano a gente vai vendo nesses seminários o quanto esses trabalhos estão ficando mais bem fundamentados, bem escritos e falando sobre vocês, né? Então eu acho que isso é importante. Então, só antes de acabar, eu queria pedir, palmas para o Pedro, por favor. É um super trabalho, né? E eu acho que ele faz isso com maestria. E aí, palmas para vocês também. E meu muito obrigada por vocês terem compartilhado, né, 5 anos da vida de vocês com a gente. E que legal que é chegar ao final com vocês. E que a gente possa ir junto aí nessa trajetória, fazendo uma psicologia ética, múltipla, compromissada com o social, de transformação da realidade. E eu acho que depende de nós. Hélio Ronaldo Batista Serra. Mas eu queria chamar aqui na frente e demonstrar todo o carinho que todos nós temos aqui, que é do nosso grande amigo Hélio.